Eu me deitei e dormi, acordei, porque o Senhor me sustentou. Salmos capítulo 3, versículo 5. Bom dia a todos, espero que estejam bem. É um prazer estarmos mais uma vez na casa de Deus para juntos fazermos mais essa escola bíblica dominical. Agradeço os irmãos que estão e amigos que estão conectados pelo Facebook, também os irmãos que estão no templo. Deus abençoe. Vamos ficar em pé, irmãos, por gentileza, e vamos começar com a palavra de oração, pedindo as bênçãos de Deus sobre esse trabalho. Oremos. Santíssimo Deus, amado Pai, te louvamos pela noite de repouso, pela proteção, pela saúde, por tudo que o Senhor tem nos dado. Te louvamos porque o Senhor nos trouxe até a tua casa para juntos, unidos, fazermos mais este culto de adoração a Ti. Obrigado por tudo, nos dar uma boa manhã, ajuda-nos em nossas limitações, nossas fraquezas, para que possamos Te agradar em tudo, Pai. Obrigado por tudo, oramos em nome de Jesus, amém. Poder sentar, por gentileza. Convido a equipe de louvor para cantarmos o hino. Será anunciado, qual será? Bom dia, irmãos. Cantaremos o hino 450, Igreja Alerta. Hino 450. Marcharemos
Vamos fazer, irmãos, a leitura bíblica. Se encontra em Lucas, capítulo 10, versículos do 38 ao 42. Peço por gentileza aos irmãos que estão no templo que fiquem em pé, em reverência à palavra de Deus. Peço também aos irmãos e amigos que estão em casa, se possível, fiquem em pé. Lembrando que não estamos só assistindo, né? Vocês estão participando do culto. Então, se possível, por gentileza, fiquem em pé também em reverência à palavra de Deus. Lucas 10, 38 ao 42. Amém? Leiamos. E aconteceu que, indo eles de caminho, entrou Jesus numa aldeia, e certa mulher por nome Marta o recebeu em sua casa. E tinha esta uma irmã chamada Maria, a qual, assentando-se também aos pés de Jesus, ouvia sua palavra. Marta, porém, andava distraída em muitos serviços, e aproximando-se disse: Senhor, não se te dá que minha irmã me deixe servir só? Dize-lhe que me ajude. E respondendo Jesus, disse-lhe: Marta, Marta, estás ansiosa e afadigada com muitas coisas, mas uma só é necessária. E Maria escolheu a boa parte, a qual não lhe será tirada. Amém? Oremos. Santíssimo Deus, amado Pai, louvamos pela porção da Tua palavra que lemos. Louvamos porque o Senhor é bom para conosco, Pai. Aplica a Tua palavra em nossos corações. Oramos em nome de Jesus. Amém. Poder sentar, por gentileza. Dando continuidade. Convido a equipe de louvor para cantarmos um cântico. Entoaremos o cântico Toma o Meu Coração.
Pode ficar aqui. Vamos agora, irmãos, retirar a oferta. Peço à amada igreja, por gentileza, que fique em pé. Vamos orar ao Senhor pela oferta. Oremos. Santíssimo Deus, amado Pai, peço agora a bênção, Pai, que o Senhor nos ajude-nos para ofertarmos na Tua casa, Pai. Dá-nos, Pai, sempre um coração inclinado para fazer a Tua obra aqui na terra, Pai. Obrigado por tudo. Oramos em nome de Jesus. Amém. Vamos entoar o cântico Perto Quero Estar.
poder sentar, irmãos. Convido nesse momento o pastor Rafael, que trará os avisos e logo após a mensagem. Bom dia a todos. Esse bom dia foi mais, parecia um culto fúnebre. Bom dia a todos. É um privilégio adorar e bendizer ao nosso Senhor. Amém, igreja? É uma alegria poder nos reunir em nome do Deus Todo-Poderoso, o qual nós servimos. Estamos felizes com a presença dos amados irmãos aqui no templo. É uma alegria, uma satisfação ter todos vocês conosco, e eu sempre lembro, a igreja tem tomado todas as medidas preventivas. Semanalmente a igreja tem sido sanitizada, o uso do álcool durante o culto, verificamos a temperatura na entrada, temos higienizadores para os pés, os irmãos mantendo uma distância, usando suas máscaras, e juntos estamos adorando ao Senhor. Mas também nos alegramos, obrigado, irmão Jackson, nos alegramos com você que nos acompanha pelo Facebook, as redes sociais sendo usadas para pregar a poderosa palavra do nosso Deus. E isso nos alegra pelo recurso que o Senhor tem nos dado. Então vamos fazer uso do mesmo, para que assim a palavra de Deus seja propagada. Eu quero dar as boas-vindas àqueles que estão nos acompanhando aqui pelo Facebook. Deixa eu rapidamente ver alguns nomes aqui. Desde já agradeço aos amados irmãos. Temos a Leide conosco, a Mércia lá em Alagoas, a irmã Ednete, seu Fernando, o Isaac, a Diná, João Batista, que Deus te abençoe grandemente, seja bem-vindo, tá bom? Que Deus te abençoe. Temos a irmã Geni, a irmã Sandra, que está conosco. Temos também a irmã Fátima e o Valdeni, lá em Cruzeiro do Sul, participando conosco nessa manhã. A irmã Márcia, lá em Alagoas. Temos a irmã Rosa, temos o Mário José, irmão Giovanni, pelo sobrenome é o seu irmão, não é? Se for, você confirma para mim aqui, por gentileza, tá bom? Mário, que Deus te abençoe, seja bem-vindo em nosso culto. Irmã Angelina, a Rose, irmão José Vieira, lá da nossa congregação Sião, temos orado pelos irmãos. Luzia, é um prazer tê-la conosco, que Deus te abençoe grandemente. A Marjorie, ela é a irmã da Paula, filha da irmã Márcia, também está nos acompanhando. Marjorie, um abraço para você, para o Fausto, que Deus abençoe grandemente a sua família. A Cláudia Raquel conosco, a Janaína, é um prazer. Antônio Alves, que Deus te abençoe, é um privilégio tê-lo conosco no culto nessa manhã. E sejam bem-vindos. Peço a você, caso tenha algum pedido de oração, algum agradecimento, faça, que nós vamos orar por você. Para nós é uma satisfação podermos juntos orar uns pelos outros. E eu quero, antes da mensagem, deixar os avisos. E o primeiro aviso é que, se você ainda não se inscreveu em nosso canal no YouTube, se inscreva lá. Quando acabar o culto, você vai lá no YouTube, digita Templo Batista Bíblico da Floresta e se inscreva. E por favor, peça para que mais 2 ou 3 amigos seus façam a mesma coisa. Com isso você nos ajuda a divulgar o canal da nossa igreja. Nós estamos procurando melhorar, aperfeiçoar as nossas transmissões, e a gente conta com a sua oração, também com a sua divulgação nas redes
sociais. Um outro aviso, esse voltado mais para a igreja local, é a respeito da reunião com os professores da escola bíblica dominical. Você que é professor, professora, primeiro e segundo, na próxima quinta-feira, às 7h30 da noite, nós teremos uma reunião aqui na igreja. Então você, por favor, que é professor, professora, não falte quinta-feira às 7h30. A gente precisa passar um tempo em oração juntos e também trabalhar alguns planejamentos para o restante do ano que já está bem aí. Daqui a pouco estamos comemorando Natal e Ano Novo. Então você, professor, por favor, professora, não faltem quinta-feira às 7h30 da noite. Um outro aviso, esse para a diretoria administrativa. Na sexta-feira, às 20 horas, nós teremos reunião. Então os membros da diretoria, presidente, vice-presidente, tesoureiros e secretárias, sexta-feira às 20 horas. Como nós temos alguns membros da diretoria que fazem parte do grupo de risco, essa nossa reunião não será presencial, será virtual. Nós já tivemos uma reunião assim e iremos seguir. Então, você que é membro da diretoria administrativa, sexta-feira às 20 horas. Não esqueçam, por gentileza. E o último aviso que eu tenho nessa manhã é que nós iremos realizar a primeira semana de oração pós-pandemia. E quando é que vai ser, pastor? A nossa semana de oração, do dia 10 ao dia 14, olha lá, desse mês agora, às 19h30. Então, de segunda a sexta-feira, do dia 10 ao dia 14, todas as noites, às 7h30, estaremos aqui na igreja, orando, intercedendo uns pelos outros. Passando essa segunda, já na outra. Tendo em vista que domingo próximo, dia 9, será o Dia dos Pais. Então ore pelas famílias brasileiras, ore pelas famílias que você conhece, elas precisam muito de oração. Então esses são os avisos. Ore pela nossa igreja, ore pelos irmãos e amigos que estão enfermos. Essa semana nós tivemos notícias maravilhosas, pessoas que foram curadas do Covid, pessoas que fizeram teste, acharam que estava com o vírus, não estavam. Então nós temos motivos para agradecer, mesmo em meio a esse caos. Ore sempre ao Senhor e olhe sempre para Ele, pois Ele é o autor e consumador da nossa fé. Amém, igreja? Sem mais, eu convido a todos a colocarem-se em pé e abram as vossas Bíblias no texto lido agora há pouco na liturgia, Evangelho escrito por Lucas, no capítulo 10, nós vamos ler dos versos 38 ao 42. Evangelho escrito por Lucas, capítulo 10, versos 38 ao 42. Acredito eu que esse seja um dos textos mais conhecidos no Evangelho de Lucas. O texto que fala das duas irmãs, Marta e Maria. Repetindo a referência, e aí quando você encontrar, você diga um amém bem feliz, mais alegre do que aquele bom dia no início, ok? Lucas capítulo 10, versos 38 ao 42. Quem encontrou, diga um amém bem feliz. Amém. Diz assim: e aconteceu que, indo eles de caminho, entrou Jesus numa aldeia, e certa mulher, por nome Marta, o recebeu em sua casa. E tinha esta uma irmã chamada Maria, a qual, assentando-se também aos pés de Jesus, ouvia a sua palavra. Marta, porém, andava distraída em muitos serviços, e aproximando-se, disse: Senhor, não se te dá que minha irmã me deixe servir só? Dize-lhe que me ajude. E respondendo Jesus, disse-lhe: Marta, Marta,
estais ansiosa e preocupada com muitas coisas, mas uma só é necessária. E Maria escolheu a boa parte, a qual não lhe será tirada. Vou repetir os versos 41 e 42. E respondendo Jesus, disse-lhe: Marta, Marta, estais ansiosa e preocupada com muitas coisas, mas uma só é necessária. E Maria escolheu a boa parte, a qual não lhe será tirada. Oremos. Senhor nosso Deus e nosso bondoso Pai, nós queremos te render graças por esta manhã de domingo. Obrigado pelo sol que está aqui em nossa cidade. Obrigado pela vida, obrigado pela saúde. Obrigado pelos teus cuidados para conosco. Obrigado porque o teu Santo Espírito nos trouxe à tua casa. E aqui estamos juntos com um grupo de irmãos, te adorando, te servindo. Ó Deus amado, eu te louvo por aqueles que estão aqui no templo, aqueles que estão nos acompanhando pelas redes sociais. Obrigado pelos irmãos que nos auxiliaram nos louvores. E agora que vamos ouvir a tua palavra, nos dê a devida atenção, concentração, mesmo aqueles que estão em seus lares, que venham, meu Deus, prestar um culto racional ao Senhor, que não sejam apenas contemplativos, mas participativos deste culto, e o que será ensinado nessa manhã sirva de fortalecimento e de crescimento espiritual a todos nós. Oramos agradecidos no nome santo de Cristo. Amém. Os irmãos podem sentar. Certamente iremos extrair inúmeras lições desse tempo de pandemia. O isolamento social, o confinamento, o distanciamento entre as pessoas nos fez refletir sobre a importância dos relacionamentos. Antes da pandemia, alegávamos que não tínhamos tempo para visitar nossos familiares e nem nossos amigos. Nossos compromissos e agenda recheada de atividades nos impediam de passar um tempo com as pessoas que amamos. Mas não só isso, faltava, entre aspas, tempo também para se relacionar com Deus. O mundo agitado, apressado, corrido, impedia-nos de reservar um momento a sós com o Senhor. Era muito comum, antes da pandemia, ouvirmos os cristãos dizendo que as atividades eram tantas que quase não conseguiam ler a sua Bíblia, quase não conseguiam orar, não dava para vir ao templo adorar ao Senhor. Mas permitam-me fazer algumas perguntas a você e a mim também. Será mesmo que as inúmeras atividades exercidas durante o dia impediam-nos de passarmos um tempo na presença de Deus? Será que era por falta de tempo que nós não reservávamos um momento para ler a Bíblia, para orar? E agora, com a paralisação e a diminuição de algumas atividades profissionais, estudantis e até domésticas, o seu tempo a sós com o Senhor melhorou? O que mudou de lá para cá? Será que realmente era falta de tempo? Porque tempo agora nós temos. Será que nós não líamos a Bíblia? Será que nós não orávamos? Será que nós não tínhamos uma vida de devoção ao Senhor porque o tempo era nosso inimigo? Deixa eu te perguntar, você tem aproveitado esses momentos de confinamento para se relacionar mais intimamente com Deus? Espiritualmente,
você se sente mais fortalecido ou enfraquecido? Se a resposta for enfraquecido ou enfraquecida, há um problema muito sério com você. Porque mostra que não era falta de tempo, era falta de interesse pelas coisas do Senhor. O texto que nós temos lido, ele vai nos mostrar exatamente essa verdade. E aqueles que estão anotando o tema da mensagem, e eu faço questão que você faça isso, anote o texto, anote o tema, anote os tópicos da mensagem, porque se você esquecer, anotando você pode se lembrar mais tarde. Então o tema da mensagem que nós queremos trabalhar nessa manhã é: vivendo em um mundo de Marta, com o coração de Maria. Vivendo em um mundo de Marta, com o coração de Maria. Após ter ensinado a parábola do bom samaritano, nos versos anteriores, Cristo vai para Betânia. Lá ele visita as irmãs Marta e Maria. Na época de Jesus, a hospitalidade era super importante. As anfitriãs se esforçavam para oferecer o melhor conforto e a melhor comida para aqueles que haveriam de receber em suas casas. As irmãs Marta e Maria queriam servir e tratar muito bem o convidado especial que foi visitá-las. Porém, cada uma servia de forma diferente. Marta trabalhando, fazendo os serviços de casa, enquanto Maria, atenta, escuta as palavras de Cristo. As duas acolheram bem o seu hóspede. Mas nessa manhã eu quero trabalhar as atitudes dessas duas irmãs. E à medida que a gente for trabalhando essas atitudes, eu peço que você e eu vamos sondando o nosso coração, vamos nos identificando com uma das duas, ou até mesmo com as duas. E eu quero analisar primeiro as atitudes de Marta. Olha o que o texto vai dizer no verso 40. Marta, porém, andava distraída em muitos serviços, e aproximando-se, disse: Senhor, não se te dá que minha irmã Maria me deixe servir só? Dize-lhe que me ajude. O que você faz quando recebe uma pessoa em sua casa? O que passa na sua cabeça quando alguém diz: vou te visitar? Eu tenho quase que certeza que quando alguém diz a você: vou visitar-te, você já começa a pensar em um monte de coisas. Você pensa em limpar a casa? Sim. As irmãs em um só coro? Sim. Você pensa em deixar as louças lavadas? Sim. Banheiro limpo? Sim. Você pensa em algo para servir? O que eu vou dar para ele ou ela comer? Um pãozinho caseiro? Um salgadinho? Uma Coca-Cola? Um cafezinho? Um suco? Então, tudo isso passa na mente. Você procura deixar tudo pronto antes que a visita chegue, ou deixa para fazer quando ela está em sua casa? Antes. Você procura fazer tudo antes, para quando a sua visita chegar, você ter tempo para conversar com ela. Afinal de contas, se ela for ou vai te visitar, é porque ela quer conversar, ela quer se relacionar, ela quer bater um papo com você.
E Jesus, ele chega a Betânia, e Marta o hospeda em sua casa. Ela faz tudo para oferecer uma boa acolhida ao seu ilustre hóspede. Era uma visita muito importante. Por isso, Marta procurou dar uma calorosa recepção. Mas, atarefada com muitos serviços, nem parou para conversar e muito menos para ouvir o seu hóspede. Sabe, Marta é aquele tipo de mulher que quando você chega na casa para visitar, ela diz: ó, senta aí que eu estou ocupada. Vamos conversando, e limpando uma coisa, limpando outra, mexe aqui, limpa ali, e a visita está sentada. Não tem como não evidenciar as qualidades de Marta. Marta era uma mulher dotada de qualidades. Ela é um exemplo de uma boa dona de casa, trabalhadora, hospitaleira e muito competente. Porém, ela permitiu que seu excessivo cuidado pelas coisas transitórias e menos importante naquele momento a impedisse de ouvir Jesus e alimentar a sua própria alma. Marta não conseguiu diferenciar as coisas. Ela não conseguiu controlar o tempo. O erro não estava nas atividades exercidas por ela. O trabalho dignifica o homem e o cuidar da casa dignifica a mulher. Algumas pessoas que dizem que o trabalho é consequência do pecado de Adão. Mas isso não é verdade, irmãos. O trabalho existe antes mesmo de Adão pecar. Quando você lê Gênesis capítulo 2, verso 15, você verá uma ordem expressa de Deus, quando ele diz: Adão, vai cultivar, trabalhar no jardim. E Adão vai trabalhar. Quando você lê a segunda carta de Paulo aos Tessalonicenses, no capítulo 3, versículo 10, ele vai dizer: quem não quiser trabalhar, não deve comer. Olha que princípio forte esse na Bíblia. Porque o trabalho, ele dignifica o ser humano. É do trabalho que a gente extrai o nosso sustento. O trabalho, ele deve fazer parte da nossa rotina, da nossa agenda diária. Nós temos que trabalhar, nós temos que suar a camisa, é fato. Mas o erro dela foi trabalhar no momento errado. O problema e o erro não estava no trabalho, mas estava no momento errado e de forma excessiva. Quando você recebe um hóspede em sua casa ou uma visita, por mais que seja um amigo, por mais que seja um parente, é aconselhável que sua atenção se volte para essa pessoa. Imagina você fazendo visita a uma pessoa e simplesmente ela não olha para você, ela não conversa com você, ela não dá aquela importância a você, porque são muitas as atividades. Mas eu me pergunto, por que Marta não se programou para quando Jesus chegar em sua casa, as coisas já estivessem prontas? Por que ela não planejou? Por que ela não se organizou? Será que Jesus chegou sem avisar previamente? Sabe que o inesperado pode acontecer conosco.
Por isso, você e eu precisamos nos planejar adequadamente, a fim de reservarmos um tempo para ouvir Jesus. As múltiplas tarefas e os inúmeros trabalhos diários podem roubar o nosso momento com Deus. Aí você e eu podemos nos achar super trabalhadores. Trabalhamos de manhã, de tarde e de noite, e com isso acharmos que estamos fazendo a coisa certa. E nem sempre estamos. Não, pastor, mas eu trabalho de manhã, de tarde e de noite para dar um conforto à minha família, mas sem tempo para Deus. Será que isso é inteligente? Será que isso é viável? Será que é isso que realmente Deus quer? Algumas pessoas deixam de vir aos cultos, de participar de programações espirituais, de ler a sua Bíblia, de orar, porque segundo elas não têm tempo. A gente aprendeu a usar isso como uma justificativa. Nós não temos tempo. Nós temos tempo para muitas coisas, mas para o relacionamento com Deus, nos falta o tempo. Irmãos, é fundamental organizar a nossa vida e a nossa agenda para passarmos um tempo maior na presença do Pai. Era necessário Marta trabalhar naquele momento? Marta não poderia se voltar para o seu convidado, o seu hóspede, a sua visita, e depois fazer as atividades de casa? Mas por que trabalhar logo na hora que era para parar? Não era melhor Marta dar um pause por um instante? É nítido no texto que o trabalho estava consumindo as forças, o tempo e a energia. Marta era uma pessoa dominada pelo trabalho. Sua inquietude a impedia de equilibrar o trabalho com a adoração ao Senhor. Ela estava mais preocupada em trabalhar do que em adorar. Anote isso aí. Marta estava mais preocupada em trabalhar do que em adorar. E esse desequilíbrio torna-se uma grande cilada para a nossa alma. As muitas ocupações e os muitos serviços afetaram o seu estado mental. Se você acha que não é possível, olhe o versículo 40 de novo comigo. Lucas 10, verso 40. Marta, porém, andava distraída em muitos serviços, e aproximando-se disse: Senhor, não se te dá que minha irmã Maria me deixe servir sozinha? Diz a ela que me ajude. Na versão corrigida, diz: andava distraída em muitos serviços. Na versão NVT diz: estava ocupada com muitos afazeres. E aí eu chamo a sua atenção para as palavras inquieta ou ansiosa e preocupada. Marta estava preocupada com o quê? Com o trabalho. Se Marta canalizasse essa sua preocupação pelo trabalho, a adoração, que bênção que seria. Se Marta tivesse a mesma disposição para adorar como tinha para trabalhar, certamente ela não estaria ansiosa, preocupada ou inquieta, tendo um monte de coisas para fazer.
Marta não achava justo trabalhar mais do que sua irmã. E então ela faz um pedido para Jesus. É como se Marta dissesse assim: Senhor, vem cá, o senhor não está vendo isso não? Eu estou aqui me matando de trabalhar, e minha irmã aí, ó, sentadinha, quietinha. E se tem uma coisa que incomoda uma pessoa trabalhadora, é ver outra quieta. É ou não é, irmãs? Eita! Você está limpando, lavando e cozinhando, e a outra pessoa está lá, tranquila. Isso incomoda uma pessoa que trabalha. E Marta sentiu-se incomodada. E ela disse: Senhor, o senhor não está vendo isso aí não? Eu estou parafraseando. O senhor não vai, diz aí para ela me ajudar um pouquinho, né? Talvez a gente trabalhando junto termine mais rápido e tenha tempo para ouvir o senhor. Mas não era isso. Não era essa a questão. Não era Maria se levantar para ajudá-la. Porque Marta, ela diz: Senhor, não incomoda que minha irmã fique aí sentada, enquanto eu faço todo o trabalho? Diga-lhe que venha me ajudar. Mas aí a gente pensa, se Maria dissesse assim: Senhor, o senhor não está vendo isso não? Diga para Marta parar e vir aqui te ouvir. Às vezes a gente acha que as muitas tarefas estão nos fazendo bem, e nem sempre estão. Porque tudo que rouba o nosso momento com Deus é prejudicial. Se nós ficarmos em busca do trabalho, do ter, do comprar, do conquistar, isso vai fazer mal para a nossa alma. E Marta estava inquieta, estava preocupada, estava, diz o texto, distraída. E quantas pessoas estão assim hoje nas igrejas? Estão ouvindo a palavra, mas a cabeça está: eita, amanhã tem que fazer isso, tem que comprar aquilo, tem que vender isso, tem que fazer aquilo. Distraído. E se você e eu não estivermos concentrados naquilo que estamos ouvindo, nós vamos nos tornar meros ouvintes, como diz Tiago. E ele vai fazer uma exortação ao dizer: não sede somente ouvintes, mas sim praticantes da palavra. Mas como é que eu vou praticar a palavra, se quando eu tenho um momento para ouvir a palavra, eu estou preocupado, distraído com tantas outras coisas? Isso vai fazer mal para a nossa alma. Temos que trabalhar? Temos. É bíblico. Porém, nós temos que ter a sabedoria e a sensatez de separar as coisas, de entender o nosso limite, de entender que tudo isso traz um cansaço mental. Marta não está cansada fisicamente das atividades. Esse cansaço que Marta sente é na mente. Essa inquietação, essa preocupação, essa ansiedade é mente, não é corpo. E quantas pessoas estão vivendo assim hoje? Preocupadas, ansiosas, inquietas com as coisas dessa vida. Não tem tempo, segundo elas, para lerem a Bíblia, para orarem, para reservar um momento e adorar ao Senhor. Aqui na igreja, pelo menos o culto tem uma duração, se muito tiver, de 1h30. O que é isso? Ao longo de uma semana? Será que eu não posso parar por 1h30 e dizer assim: esse é o meu momento agora para fortalecer a minha alma? Quando você está na sua casa, quanto tempo você passa em frente a uma televisão,
acessando as redes sociais, se entretendo, passeando para um canto e para o outro. Analisa um pouquinho isso e veja se a sua alma não vai se prejudicar com isso. Você e eu precisamos aprender que o trabalho excessivo consome nossa força, o nosso tempo e a nossa energia. Quando trabalhamos demais, a nossa mente ficará dispersa na hora de ouvir a voz do Senhor. Não iremos dar a atenção devida ao que estava sendo dito. É preciso aprender que Deus está interessado na pessoa e não apenas no serviço prestado por ela. E isso vale para nós como um todo. As atividades, os trabalhos demasiados vão nos fazer mal. E podemos até achar que estamos fazendo uma coisa boa. Mas Deus está interessado mais em nós do que naquilo que nós estamos fazendo. Não adianta fazer de qualquer jeito. Não adianta fazer um serviço para o Senhor e prejudicar a alma. É preciso parar. É preciso avaliar o que é prioritário e o que é secundário. É preciso avaliar o que é eterno e o que é transitório. É isso que eu aprendo com as atitudes de Marta. Tem pessoas que querem apedrejar a Marta, tem outras que querem apedrejar a Maria, mas é possível você manter o equilíbrio, amém, irmãos? Você olhar as atitudes de Marta, avaliar as atitudes de Maria e extrair um equilíbrio para a sua vida. É o que eu aprendo com essas duas irmãs. Temos que trabalhar? Claro que temos. Temos que morrer trabalhando? Não. Temos que fazer o serviço. Temos que ter tempo para nos relacionar com Deus. E essa pandemia, para mim, é uma das lições que ela deixa. Que a falta de relacionamento com Deus nem sempre foi falta de tempo. Mas a gente aprende com Maria também. Olha os versos 41 e 42. E respondendo Jesus disse-lhe: Marta, Marta, estás ansiosa e preocupada com muitas coisas, mas uma só é necessária. E Maria escolheu a boa parte, a qual não lhe será tirada. As duas irmãs recebem Cristo, querem servir da melhor maneira o seu hóspede. Elas o acolhem bem, porém de forma diferente. Marta trabalha, Maria escuta. Marta está inquieta, Maria está quieta. Enquanto Marta está de um lado para o outro fazendo alguma coisa, Maria entendeu, Maria julgou que aquele momento não era para trabalhar, mas sim para se aquietar. E é legal isso no texto, quando você vê a diferença. Maria, ela logo se assentou, diz o verso 39, ela assentou-se aos pés de Jesus. Marta é aquela mulher trabalhadora, dona de casa, que tem prazer em servir, a fim de que os seus convidados se sintam bem. Assim como Marta, Maria também tinha suas qualidades. Ela aproveitou aqueles momentos em que Cristo estava em sua casa, apesar de tantos afazeres que ela tinha. Você acha que só Marta tinha que trabalhar? Não. Maria também tinha que ajudar. Mas olha o princípio na vida de Maria. Ela escolheu a melhor parte, sem se preocupar
com o serviço de casa. Ela escolheu se aquietar aos pés de Cristo para ouvi-lo. O que eu aprendo com isso é que por alguns instantes ela deixa de servir para ouvir. Na nossa vida haverá momentos que nós temos que parar de servir para ouvir. Quem ouve mais erra menos. Quando você analisa e avalia o caráter de um cristão, quando ele toma decisões acertadas, quando ele faz escolhas certas, você pode ter certeza que ele passa uma boa parte do tempo ouvindo Deus falando com ele. Mas se nós não temos tempo, trazendo isso para um relacionamento familiar, é a mesma coisa. Você aqui que é pai, que é mãe, talvez você tenha mais de um filho, já adolescente ou adulto, você pode avaliar que aquele filho, aquela filha que ouve mais, erra menos. Aquele filho que não quer nada com nada, que acha que já sabe de tudo, que é o superdotado da vida, que é mestrado em conhecimentos de vida, é dando uma cabeçada atrás da outra, porque não quer ouvir. Está tão cheio de si que não ouve os conselhos. Há momentos que devemos parar com o trabalho a fim de ouvir a voz de Cristo. Maria entendeu que se tratava de uma escolha e que sua escolha visava o que era prioritário naquele momento. Maria trabalhava também, Maria ajudava em casa, Maria era uma boa irmã, só que ela tem um princípio de um julgamento. A hora é de trabalhar ou de ouvir, ou de dar uma atenção, ou de se relacionar com o nosso convidado, com a nossa visita. Isso é prudência. Isso é uma escolha acertada, porque ela escolhe priorizando o que é mais importante naquele momento. Ou faria os serviços da casa, ou se aquietava na presença de Cristo para ouvir os seus ensinamentos. Ela não podia fazer as duas coisas ao mesmo tempo. Quer ver só um exemplo? Quantos aqui têm um hábito de ouvir uma mensagem pelo YouTube, pelo Facebook, dirigindo? Levanta a mão aí. Limpando a casa. Eita, as irmãs. Ei. Trabalhando. Eu pergunto a você: o que você assimila é a mesma coisa? Segundo os estudiosos, o que a gente ouve chega de 15% a 20% para assimilar. Isso dando a atenção devida e fazendo duas coisas simultaneamente. Esse índice cai. Faça o inverso. Lá no seu trabalho, dê atenção na hora que é para você trabalhar. Fica ouvindo mensagem para você ver o que seu patrão vai dizer para você. Aí tem gente que quer ser um espiritual, né? Olha, a gente quer ouvir a palavra de Deus, mas o capeta não deixa. Não é que o capeta não deixa, é que há tempo para tudo. O tempo ali é para trabalhar. Há momentos na vida que nós temos que trabalhar, mas há momentos na vida que nós temos que ouvir Deus falar. Amém, igreja? Julga o momento. Não é para estar trabalhando, não é para estar correndo de um lado e para o outro, é para se aquietar. Maria sabia que o serviço era coisa secundária. Ela não podia perder a oportunidade de aprender diretamente com Jesus.
Olha o pensamento de Maria. Bom, Jesus está aqui, tem louça para lavar, eu lavo depois. É simples ou não é? Quando a gente julga o que é mais importante, quando a gente tem uma escala de prioridade, a gente começa a julgar as coisas dando um certo valor para elas. Qual o valor que eu dou para um culto como esse? Se eu julgo que o culto não é necessário, para mim tanto faz como tanto fez. Se eu for bem, se eu não for bem. Se for para ouvir a voz de Deus, bem, se não, bem do mesmo jeito. E Maria, ela é muito inteligente quando julga o que é prioritário em um determinado momento. Agora, deixa marcado aqui em Lucas, abra sua Bíblia comigo, por gentileza, em João. É só passar algumas páginas da sua Bíblia aí, João capítulo 12. Abra sua Bíblia lá, por gentileza. Evangelho escrito por João, capítulo 12, versos 1 ao 3. João 12, versos 1 ao 3. Os irmãos encontraram, digam amém. Foi, pois, Jesus, 6 dias antes da Páscoa, a Betânia, onde estava Lázaro, o que falecera, e a quem ressuscitara dentre os mortos. Fizeram-lhe, pois, ali uma ceia. E Marta fazia o que, irmãos? Servia. E Lázaro era um dos que estavam à mesa com ele. Então Maria, tomando um arratel de unguento de nardo puro, de muito preço, ungiu os pés de Jesus e enxugou-lhe os pés com os cabelos. E encheu-se a casa do cheiro do unguento. Maria sabia que o serviço era secundário, que era possível esperar por um tempo, mas agora o momento é de adorar ao Senhor. Aqui em João ela quebra todos os protocolos, aqui ela quebra todas as etiquetas, e ela presta uma homenagem ao seu Senhor. Ela vai derramar um perfume precioso aos pés de Cristo, e com seus próprios cabelos ela os enxuga. Foi uma manifestação de sua alma e de um coração profundo em reconhecer quem é o seu Senhor. Agora eu te pergunto, será que todas as pessoas estarão felizes quando nos veem ou nos verem tendo uma vida piedosa? Não. Você sabia que tem pessoas que ainda vão dizer assim, ó, só quer ser crente agora? Tem pessoas que ainda vão achar ruim. Mas esse mundo é tão contraditório, que se uma pessoa se levantar às 4 da manhã para ir ao trabalho, olha que pessoa trabalhadora, esforçada, dedicada. Se um jovem se levanta às 4 da manhã para estudar a fim de passar em um concurso, vai dizer, olha, tem visão, está focado. Agora, quando é com as coisas de Deus, acorde 4 horas da manhã e comente com alguém que você acordou 4 horas da manhã para orar por ele ou por ela, para ler a sua Bíblia. Para que esse fanatismo? Vocês estão vendo como as coisas são? Aquilo que eu julgo importante para mim, eu dou valor. Enquanto algumas pessoas estão julgando que tudo isso tem um valor, há aqueles que terão a vida piedosa, que sabem da importância de acordar cedo, de dormir tarde, para passar um momento a sós com o Senhor. Mas assim, há pessoas que irão criticar, que ficarão incomodadas. Os discípulos ficaram incomodados com o que Maria fez. Que desperdício!
Ela quebrou esse vaso, ela derramou esse perfume tão caro, que desperdício. Tem pessoas que só olham as coisas com os olhos financeiros. Eu vou perder. Não vou investir na obra de Deus, não. Eu tenho mais que pensar em mim. Assim os discípulos também pensavam. Mas olha o decorrer do texto de João 12. Agora o versículo 4. Então um dos seus discípulos, quem foi esse discípulo? Judas Iscariotes. Judas, aquele homem com uma visão brilhante de reino, aquele homem preocupadíssimo com a obra do Senhor na terra. Judas Iscariotes, filho de Simão, o que havia de traí-lo, disse: por que não se vendeu este unguento por 300 dinheiros e não se deu aos pobres? Olha que atitude de Judas. Cara inteligente, não? Empreendedor, visionário. Coração fingido de Judas. Mais uma vez aqui. Judas, ele é aquele tipo de pessoa que se incomoda quando vê alguém piedoso ou piedosa oferecer as coisas para Deus. Não. Devolver seu dízimo? Não. É melhor você pegar o seu dízimo, comprar a cesta básica e dar para os pobres. Cuidado com isso, porque isso não está na Bíblia também. Não, mas vamos fazer isso e dar para alguém. Judas, cuidado. Cuidado para você criticar a atitude piedosa de uma pessoa, viu, gente? Porque para ela, o coração dela está em Deus. E o coração de quem critica, de quem sente-se incomodada, às vezes o coração está nas coisas transitórias dessa vida. Agora escuta o texto, versículo 6. Ora, ele disse isto não pelo cuidado que tivesse dos pobres, mas porque era o que, irmãos? Ladrão, e tinha a bolsa, e tirava o que ali se lançava. Você sabe o que o texto está dizendo? Judas, ele era o tesoureiro dos discípulos, e ele ficava com o dinheiro. Daqui para ali, Judas, passava a mão grande. Quando você vê alguém sempre dando uma ideia que você pode ajudar os outros, analisa quem é essa própria pessoa. Judas não teve coragem de dizer: olha, é porque eu sou dinheirista, é porque eu sou materialista, e eu quero tudo para mim. Ele não teve essa coragem. Mas o texto revela. E ao revelar, olha o versículo 7, o que Jesus diz. Disse, pois, Jesus: deixai-a, para o dia da minha sepultura guardou isto, porque os pobres sempre os tendes convosco, mas a mim nem sempre me tendes. Judas, você quer ajudar os pobres? Ajuda com o que você tem. Para de querer fazer cortesia com o chapéu alheio. A todo momento você pode ajudar os pobres. E diga de passagem, por que você não ajudou? Ou outra, você tem ajudado, Judas? Não, Senhor. Maria tem um coração piedoso. Queridos, o que conforta um coração piedoso em meio às críticas é saber que Jesus se agrada com a nossa adoração. Volta para Lucas 10, para a gente caminhar para o fim. Lucas capítulo 10, o versículo 42. Jesus vai dizer assim para Marta, que também se incomodou com Maria. Assim como Judas se incomodou quando Maria quebrou aquele vaso e derramou aquele caro perfume, Marta também se incomoda quando vê Maria sentada quietinha ouvindo Jesus falar.
E olha o que Jesus diz a Marta: e Maria escolheu a melhor parte, a qual não lhe será tirada. Enquanto Marta e os discípulos recriminavam Maria, Jesus a elogiava. Precisamos ter em mente que o tempo que passamos com Jesus é sempre bem empregado. Não pense você que você está perdendo tempo nessa manhã aqui, não. Não pense você que você está perdendo o seu tempo ouvindo a palavra do Senhor, porque você não está perdendo tempo. Você está fazendo um investimento naquilo que realmente importa, que é a tua alma. Uma alma vale mais do que o mundo todo ou inteiro. É o investimento que fazemos. Acordamos mais cedo aos domingos, porque nós julgamos necessário cultuar ao Senhor. Nós lemos a Bíblia em casa, nós reservamos um momento a sós com o Senhor, porque nós julgamos o quão importante isso é e que isso é necessário. Marta estava preocupada com muitas coisas, mas com aquilo que era para se preocupar, não. O que você tem se preocupado nesses dias? Quais são as muitas coisas que ocupam o teu pensamento? Quais são as muitas coisas que têm tirado o teu sono? Que têm feito você andar em um cristianismo um tanto disperso? O que tem ocupado a tua mente? Quais são as muitas coisas que você se preocupa? Quer sejam elas materiais, físicas, sociais, não sei. O que é que te preocupa? Quais são as coisas que você julga necessário para você fazer? A questão não está nas muitas coisas, mas a questão está em uma única coisa. Você vai lembrar do que Jesus diz lá em Mateus capítulo 6. Não estejais inquietos por coisa alguma. Não se preocupe com o que você vai comer, beber ou vestir. E nem se preocupe, no verso 34, com o dia de amanhã. Mas como não se preocupar, se nós não estamos dando ou oferecendo um tempo maior à presença do Senhor? Quais são essas muitas coisas que têm te tirado o sono, que têm te preocupado demasiadamente? Lembra do que Jesus diz: Marta, uma coisa só é necessária, só uma. E qual foi essa uma? Maria escolheu a melhor parte. Agora é hora de investir na minha alma. Agora é momento de parar com toda essa correria frenética e me assentar a passar um tempo com o Senhor. É a vida espiritual. Quer trabalhemos, quer estudemos, não podemos trocar o que é eterno por aquilo que é passageiro. Temos um enorme desafio, e é isso que eu aprendo com essas duas irmãs: servir quando é para adorar, e adorar quando é para servir. É isso que eu aprendo com essas duas irmãs. Haverá momentos que o importante é ouvir, e haverá momentos que o importante é servir. É preciso trabalhar, mas é preciso ouvir. Jesus certamente apreciava o trabalho de Marta, mas não aprovava que ela pensasse só no trabalho.
Ele quer que o nosso coração e a nossa mente estejam voltados para o que é eterno. Ele quer que nós trabalhemos? Quer. Mas Ele quer também que sejamos piedosos. Vamos aprender com Marta e com Maria. Vamos aprender a ter um coração de Marta, de Maria, em um mundo de Marta. Vamos aprender a fazer as duas coisas. Quando é para trabalhar, vamos trabalhar. Mas quando é para ouvir, vamos ouvir. Porque o nosso corpo e a nossa alma necessitam de Jesus. Amém? Convido a igreja a colocar-se em pé para nós orarmos. E com a oração nosso culto estará encerrado. Mas peço aos irmãos que estão aqui no templo, não saia, deixa eu chegar à porta, não vou cumprimentá-los, mas vou apenas me despedir. Hoje à noite, às 7h30, culto de louvor e adoração, e hoje o pregador será o pastor Antônio de Souza, lá da nossa congregação Emanuel. Então hoje às 7h30, culto de louvor e adoração, pregador, pastor Antônio de Souza. O tema da mensagem é Jesus sabe. É o tema da mensagem de hoje à noite. Nós vamos divulgar com transmissão somente pelo Facebook também, e mais tarde nós iremos divulgar nas redes sociais. Oremos. Senhor nosso Deus e nosso bondoso Pai, nós te louvamos, te agradecemos pela tua palavra. Obrigado, meu Deus, porque o Senhor fala conosco. O Senhor traz um despertamento à nossa consciência e ao nosso coração. Ó Deus, muitas vezes nós não éramos verdadeiros quando dizíamos que não tínhamos tempo para o Senhor por conta de toda a correria, de estudo, de trabalho, de outros afazeres. Nós estávamos nos auto-enganando, estávamos nos sabotando. Veio essa pandemia, as atividades diminuíram, o corre-corre não foi o mesmo, porém muitos continuam enfraquecidos espiritualmente. A minha oração, Pai, que nessa manhã o Senhor venha despertar a nossa consciência, para sermos verdadeiros conosco e com o Senhor. Que venhamos aprender com Marta e Maria, que venhamos aprender a viver em um mundo de Marta, com um coração de Maria, que venhamos aprender a equilibrar o trabalho com a adoração, que venhamos equilibrar o servir com o ouvir, para que a nossa alma esteja sempre fortalecida no Senhor. Ó Deus, te agradeço por cada irmão, por cada família que chegou nessa manhã aqui no templo. Agradecidos também por aqueles que estão nos acompanhando pelo Facebook. Ó Deus, tu conheces o coração, tu conheces a vida de cada um, Pai. E eu oro nesse momento por aqueles que estão fracos na fé, por aqueles que quase não têm lido sua Bíblia, não têm orado, não têm devotado um momento a sós com o Senhor. Ó Deus, desperta a consciência, ajude-os, ó Deus, e nos ajude a julgarmos quão importante é nos relacionar com o Senhor, que venhamos ter mais tempo para Ti do que para o próprio trabalho e também para o entretenimento. Ó Deus, nos conscientize que sem Ti nada podemos fazer. Obrigado por mais esse culto. Peço que o Senhor nos leve em paz e em segurança aos nossos lares. Dê a nós um bom almoço, uma boa tarde, e que logo mais à noite possamos voltar à Tua presença para prestarmos mais um culto ao Senhor. Oramos agradecidos no precioso nome de Cristo. Amém. Temos todos um bom dia, que Deus nos abençoe e até a noite, se assim Ele nos permitir. Os irmãos do templo, me aguarde que eu vou me despedir de vocês.